que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exastores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra, a uma terra boa, larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu e do amorreu, e do perizeu e do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém? Podeis tomar assento. Tenho ouvido a súplica. Súplica é um pedido íntimo, é o clamor, é um ato de confiança em Deus. Quando nós clamamos, é porque nós estamos confiando que Deus pode fazer. Então, quando levamos a nossa oração, apresentamos a Deus a nossa necessidade, nós estamos confiando que Deus pode mudar, que Deus pode vir ao nosso favor e mudar toda a situação. Então, o clamor é um ato de confiança. Por que orar? Por que buscar? Por que clamar? Por que pedir a Deus? Porque só Ele pode intervir, só Ele pode mudar. Deus ouviu o clamor do seu povo no Egito. Muitas vezes nós pensamos, não, Deus não vai ouvir, porque o povo está em pecado. Mas os ouvidos do Senhor estão atentos às nossas orações. Ele está esperando que nós venhamos demonstrar confiança nele, colocar nas suas mãos as nossas necessidades, aquilo que está nos oprimindo. O povo não tinha condições de lutar contra o sistema do Egito. O povo não tinha como lutar contra Faraó. Eles já estavam dominados, estavam oprimidos. Ali só lhe restava o quê? Trabalhar, trabalhar. E não tinha como decidir qualquer coisa. Mas eles começam então a clamar. E diz a palavra que ouvi o clamor do meu povo que está lá no Egito. E no versículo de número 18 ele diz assim: e ouvirão a tua voz, irá tu com anciões de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: o Senhor Deus dos hebreus nos encontrou, agora pois deixa-nos ir a caminho 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. O Senhor, Ele nos encontrou. O Senhor, Ele ouviu a nossa oração. O Senhor tem buscado aqueles que estão ainda clamando ao Senhor. No capítulo de número 12, continua esta palavra e o Senhor vai falando ainda com Moisés e vai dando a ele direcionamento, o que eles devem fazer. Muitas vezes nós não nos apercebemos que Deus, Ele quer nos tirar dessa situação. E como Deus vai tirar? Ele vai nos dando o caminho, Ele vai nos falando como devemos fazer, o que devemos fazer. Então Deus agora no capítulo 12, Ele começa a ministrar para o povo de Israel como eles deveriam fazer, como eles deveriam agir em tudo aquilo. Portanto, desci para livrá-lo. E é uma palavra que dá a Moisés: eu serei contigo. Quando há uma libertação, Deus vai nos levantar e Ele estará conosco em cada momento. Então, com o clamor, começa o rompimento do sistema do mundo. Como é que nós conseguimos romper esse sistema que começou a nos oprimir, começou a roubar nossa casa, nossa família, nossos filhos? Começa com o clamor, buscar. Então,
começa o rompimento do sistema que persiste e força-nos a adaptarmos à sua forma. O que o inimigo quer? Que nós venhamos tomar a forma do mundo. O apóstolo Paulo, ele nos ensina para não nos tomar a forma do mundo. Algo que nós devemos lutar é não nos envolver com o mundo, não tomar a forma do mundo. Tudo aquilo que o mundo está vivendo, tudo aquilo que o mundo está querendo, nós precisamos romper com a influência sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre a nossa vida. Então a primeira atitude é buscar romper, não tomar a forma, não ter a mesma forma, não viver da mesma maneira, não ter os mesmos pensamentos, não ter as mesmas atitudes. A natureza pecaminosa foi herdada dos nossos pais, Adão e Eva, a natureza carnal. E como entrou a natureza carnal no homem, como o inimigo conseguiu entrar e escravizar? Pela desobediência dos nossos pais, fomos entregues à escravidão de uma vida de pecados. Como é que nós nos tornamos escravos? Desobedecendo a palavra de Deus, não dando crédito à palavra de Deus, não ouvindo a palavra de Deus, não seguindo a palavra de Deus e sendo influenciado pelo mundo. Então a triste realidade que nós nos apercebemos agora é que nós somos influenciáveis pelo que vemos, pelo que ouvimos, pelo que tocamos, pelo que degustamos ou pelo que cheiramos. Então há uma influência. Como que o mundo entra na nossa casa? Pela influência. Há uma influência que vai nos dominando. E nós vamos nos deixando levar, sem nos apercebermos, somos dominados. Gosto muito de quando os cientistas dizem como fazer com o sapo. Se você jogar o sapo na água quente, ele pula no mesmo momento. Mas se você for colocando o sapo na água fria, acender o fogo e a água vai se esquentando, o sapo não vai perceber que a água está se esquentando, e ali ele vai ser cozinhado e ele vai morrer. Assim é o cristão. O cristão, quando ele começa a permitir a influência sobre a sua casa, sobre a sua família, nada acontece de uma vez. Chega um momento que nós nos desesperamos. Mas como aconteceu isso? O diabo, ele foi cozinhando. Ele foi influenciando. Com pequenas coisas, com pequenas palavras, com músicas, com desenhos, com coisas que nós achávamos que, não tem nada a ver, isso é muito pequeno, mas é exatamente desta maneira que o diabo ele vai entrando em nossos lares para destruir, e nós vamos tomando a forma do mundo, sem nos apercebermos, nós tomamos a forma do mundo. Hoje não diferenciamos o mundo da igreja, ou a igreja do mundo. Não há uma diferença. O modo de vestir, o modo de falar, o modo de ser, o modo de cultuar, não há nenhuma diferença. Nós somos as nossas emoções. Quem nós somos? Nós somos as nossas emoções. Nós somos aquilo que o nosso coração, ele começa a desejar, começa a querer. Nós somos os nossos pensamentos. Em tudo isso, nós somos moldados pelo mundo. Onde que o mundo, ele entra? Pela influência que o mundo exerce sobre nós. Pela música, pelos desenhos, pelos filmes, pelas roupas. E nós não vamos nos apercebendo que estamos sendo moldados. Estamos sendo escravizados. Jesus, quando ele vem, ele nos ordenou o quê? Estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Para que o Senhor nos chamou? Para sermos iguais ao mundo ou para mudar o mundo?
para influenciar o mundo. Sermos influenciados pelo mundo ou influenciar o mundo. Jesus disse, olha, que o reino dos céus, ele venha a nós. Viver aqui na terra com o reino dos céus. Mas nós temos vivido como? Com o reino da terra. Nós temos vivido com aquilo que recebemos influência. Temos que romper com cada obstáculo que se levanta contra o desejo de Deus para operar em nossa vida. O que nós temos que lutar? Contra o desejo da carne. Apóstolo Paulo, ele diz, há uma guerra entre a carne e o Espírito. O Espírito, ele quer Deus, quer voltar a Deus. Mas a carne, ela busca a concupiscência, ela busca as paixões, os envolvimentos, as emoções carnais. E nós temos que romper com o passado. A primeira atitude de Paulo a conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo foi romper com o seu passado. Paulo agora, ele rompe. Ao conhecer Cristo, a ter um encontro com Cristo, ele deixou tudo aquilo que ele tinha por bom, tudo aquilo que ele achava que era bom, ele diz, eu não preciso mais. Eu abro mão por Cristo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 14 até o de número 17, ele diz assim, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É uma decisão, é um romper com o passado. O apóstolo Paulo, ele não fica mais na dependência de quem ele era, de quanto ele tinha feito, de quanto ele tinha estudado, nem mesmo as acusações que faziam contra ele. Mas você perseguia a igreja, você perseguia os cristãos. Paulo, ele diz, olha, sou uma nova criatura. Eu rompi com o passado, eu rompi com a carne. Nós não podemos seguir a Cristo sendo amantes do mundo. Nós não podemos seguir a Cristo, mas sendo influenciáveis pelo mundo. Então, a desobediência nos afasta de Deus. Por que nos afastamos de Deus? Pela desobediência. Não ouvimos a palavra, não damos crédito à palavra e deixamos-nos influenciar pelo mundo e por aquilo que o mundo está desejando. Não é brincadeira aquilo que o mundo está desejando. Então a obediência à sua palavra nos levará a romper com o sistema que nos escraviza. Reclamamos do mundo, reclamamos de como nossos filhos estão sendo influenciados, reclamamos como nossa família está sofrendo, mas é necessário uma decisão, um romper com o passado, um romper com o pecado, um romper com o sistema, um romper com as influências satânicas. É necessário não permitir que o inimigo coloque as suas garras dentro da nossa casa. É necessário uma grande mudança. Veja que quando Deus vai tirar o povo do Egito, há uma mudança. Muda-se até o calendário. Este dia vos será o princípio dos anos. Há uma mudança completa. Não é algo que Deus diz, olha, eu vou abençoá-los. Sabe, às vezes a gente vem à igreja,
atrás de uma bênção. Ah, Deus me abençoa. Não, nós precisamos vir à igreja em busca de romper com algo maligno, algo que vai tomando conta da nossa casa, algo que vai tomando conta da nossa família, algo que vai destruindo a nossa casa. Então é necessário uma decisão, a obediência à sua palavra nos levará a romper com o sistema que nos escraviza. Deus ordenou ao povo que deveria ouvir e obedecer a fazer diferente. O povo era escravo lá no Egito, mas a ordem que vem é para, olha, vai fazer diferente. Vocês agora vão fazer aquilo que eu estou dizendo para fazer. E quando Deus começa então a trazer ali as ordenanças, como deveria tudo acontecer, como as coisas deveriam ser feitas, como as coisas agora iriam acontecer para que houvesse uma grande mudança, não só na saída de lá, mas para que o povo pudesse sair da escravidão. Uma primeira ordem que Deus dá está no capítulo 12 de Êxodo, versículo 19, diz assim: por 7 dias, não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural. Qualquer agora que tiver na sua casa o fermento, será cortado. Por quê? Fermento é algo lento, que tem que esperar. O povo tinha que ter uma pressa para sair daquela situação. Sabe, muitas vezes nós não temos pressa de sair do pecado. Nós vamos buscando alternativas em vários lugares. O último lugar é com a palavra. Ah, eu vou ver um médico, eu vou ver um psicólogo, eu vou ver isso, eu vou ver não sei quem, eu vou ver não sei quem. Mas o último compromisso é com a palavra. Então o Senhor diz, a partir de hoje, olha, por 7 dias, nós sabemos que 7 é totalidade. Não é mais para manter isso. Deus está falando, não quero mais que mantenha o fermento. É algo muito lento. É algo que tem que se esperar. Espera-se crescer. Quantas pessoas estão esperando o pecado crescer para tomar uma atitude? Quantas pessoas estão esperando o diabo colocar amarras em toda a família para tomar uma decisão? Então o fermento é algo que se espera, é algo lento. Ah, ainda não está pronto. Põe a mão, vê se está bom, vê se já está fofinho. Assim nós estamos agindo com o pecado. Não, ainda não tomou conta de tudo. Olha, estamos separando, mas a finança vai bem. Olha, estamos ruim de finanças, mas a saúde vai bem. Estamos esperando. Então a palavra vem e diz, olha, tire o fermento da sua casa. A partir de agora, rompa com essas atitudes. Então a primeira ordem que Deus dá ao povo de Israel, uma das primeiras ordens é, por 7 dias, não se ache nenhum fermento na vossa casa, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, e todas as vossas habitações comereis pão ázimos. Tire o fermento. Tire aquilo que está te fazendo ficar lento, parado, inchado, esperando as coisas acontecer, esperando um mal maior. Então romper com o passado. A desobediência, ela nos afastou da presença de Deus. A obediência à sua palavra vai nos levar a romper com o sistema que nos escraviza. Então, por 7 dias, o fermento é demorado.
O fermento é algo que precisa de preparo. O fermento é algo que precisa de paciência. E para fugir das garras de Satanás, nós temos que nos apressar. Ser rápido. Não esperar a coisa piorar. Não esperar que o mundo ele venha nos destruir. Abra a tua Bíblia na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 5, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. O apóstolo Paulo, depois de muitos anos, ele vai falar sobre a mesma coisa. No versículo de número 7, ele diz assim: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, não com o fermento da maldade, da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Da sinceridade e da verdade. Como que o cristão vai caminhar? Não é maquiando. Muitas vezes nós pensamos que devemos maquiar a nossa vida. Como vai? Tudo vai bem. Não, se não está bem, venha logo para a palavra. Venha buscar a palavra, venha buscar oração, entre em libertação, entre em uma campanha de libertação, mas não fique sinceridade e verdade. O que quer dizer esta palavra sinceridade? É algo que é colocado à luz. À luz. Essa palavra, ela surge na Grécia, onde as pessoas usavam muitas estátuas para enfeitar a sua casa. E às vezes o artista, ele não era tão bom ali em fazer a obra, e ficava falhas. E como ele disfarçava os defeitos com uma cera. Mas a dona de casa, quando ela tirava de dentro de casa aquela estátua, aquela obra de arte, e colocava às vezes na janela, colocava no sol, toda imperfeição aparecia. Porque aquela cera, ela derretia. Será que nós cristãos hoje, se nós ficarmos diante da luz, como é que nós vamos aparecer? Nós estamos tentando fazer uma maquiagem. Ah, eu sou crente, mas desse jeito pode. Eu sirvo a Deus, mas eu dou um jeitinho. São as maquiagens que nós estamos usando. Então quando Paulo, ele diz, olha, purificai-vos do fermento velho. Olha, tira essas coisas antigas. Tira o pecado da sua casa, tira a mentira da sua casa, tira a vaidade da sua casa, tira a fornicação, tira o adultério, tira essas coisas de dentro da sua casa. Começa agora a ser realmente um cristão de verdade. Purificai-vos. A palavra não está dizendo Deus, Ele vai vos purificar. E Paulo estava falando para quem? Para uma igreja. Purificai-vos. Olha, vocês conhecem a palavra, vocês sabem a palavra, vocês sabem como agir. Então purificai-vos. Não está falando para o mundo. Muitas vezes nós esperamos que Deus fale para o mundo, mas Deus fala para a sua igreja. Purificai-vos. Por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Sinceridade e verdade. Então o fermento, ele também tem o quê? Um aspecto simbólico de corrupção, decadência moral, o oposto da santidade. Tira tudo isso da sua casa. Por isso Deus fala, olha, não pode mais ter dentro da sua casa o fermento. Livrem-se do fermento velho. Uma vida sem contaminação do mal, é isso que Deus espera. Sem contaminação e decidido e pronto para uma mudança. A segunda, uma ordem que Deus dá ao povo é que algo deveria estar preparado. Sabe, nós estamos
preparados para sairmos dessa situação? Será que nós estamos preparados para sair de uma situação que o mundo nos oprime? Oramos muito para o mundo melhorar, né? O mundo não vai melhorar. Ah, Senhor, melhora o mundo. Senhor, nos dá um presidente que melhora essas coisas. Não. Eu tenho sempre dito e creio nessa palavra. Vereis então a diferença de quem serve e de quem não serve. O mundo vai continuar ruim. O mundo vai continuar mal. A política não vai mudar. Mas haverá uma diferença de quem serve e de quem não serve. Então é necessário estarmos preparados. Às vezes nós oramos, Senhor, nos tire de tudo isso. Mas nós estamos preparados para que Deus nos tire. Nós já estamos com as roupas adequadas. Versículo 11, Deus dá uma palavra ao povo, como eles deveriam esperar a libertação. Como eles deveriam agir naquele momento. Versículo 11, ele diz assim: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e os vossos cajados na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Como que o povo deveria estar? Preparado. Preparado para sair. Pronto para sair. Com a roupa adequada, com a roupa preparada. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor, com pressa. Sabe, precisamos ter pressa, temos que estar preparados para sair dessa situação que oprime. O que nós estamos fazendo? Acomodados. Vai chegar o ano que vem, vai ter eleição, nós vamos votar e Deus vai mudar tudo isso. Ledo engano. É um ano de maravilhas para aqueles que se posicionarem, para aqueles que crerem na palavra, para aqueles que buscarem a verdade, para aqueles que estarem prontos com Cristo. Então, fuja da aparência do mal. O que Deus está falando? Olha, tenha pressa de sair dessa situação. Não espere. Não espere. Porque esperar é morte. Se você não estiver preparado, não haverá separação, quem é natural e quem não é natural. Mas eu sou da igreja. Não haverá separação. A palavra do Senhor diz que quando o anjo do Senhor passar e não estiver preparado, vai ficar o natural e o estrangeiro. Quando vier o anjo e não estiver preparado, vai morrer quem? Todos aqueles que não estiverem preparados. E o que é uma preparação? É obedecer a palavra. O que diz o Senhor? Nós pensamos que temos muito tempo. A vinda de Cristo está muito mais próxima do que a igreja imagina. A vinda de Cristo está muito mais perto do que nós pensamos. E Jesus dá a parábola das 10 virgens. Todas elas tinham azeite. Todas as 10 virgens tinham azeite. As 10 igrejas tinham azeite. As 10. 5 delas agiram imprudentemente e começaram a gastar o seu azeite de qualquer forma, sem esperar mais o noivo, sem se preparar para a volta do noivo. É a certeza. O noivo disse: eu voltarei. A igreja tem que se preparar. O azeite não pode ser gastado de qualquer maneira. Não podemos gastar o azeite de qualquer maneira. E Deus então continua falando a esse povo que iria ser tirado de um sistema. Esse povo agora
ele sairia de um sistema de escravidão. O sistema que nós estamos assistindo é um sistema de escravidão. Ainda ontem postei uma mensagem. Só 2 pessoas conseguem sair do sistema da escravidão. O sistema da Babilônia rouba identidade. Você não sabe quem é. Como que era o sistema de escravidão babilônico? Ele não batia, ele não escravizava. As pessoas continuavam fazendo os seus negócios, eram prósperas, só que perdiam identidade. Pegava o povo de Mogi das Cruzes e levava para uma terra longínqua. E diz, olha, tudo que você fazia lá em Mogi das Cruzes, você continua fazendo aqui. Só que não tinha identidade com aquela terra. Não tinha mais identidade. Perdia, não sabia quem era, não tinha sonhos mais com a sua terra, não orava mais por Jerusalém. A única pessoa que viu que aquele sistema não era bom foi Daniel. E Daniel orava 3 vezes ao dia, com seu rosto voltado para Jerusalém. Precisamos voltar. Será que estamos orando para voltar para Jesus, para o nosso Senhor, para o nosso Salvador? Ou estamos gostando do que a Babilônia está nos dando? Ah, mas é muito bom. Aqui eu não sou mais zombado. Olha, aqui eu sou igual a todo mundo. Aqui tem gente de Mogi, tem gente lá do Paraná, tem gente lá de Pernambuco. Todo mundo aqui é estrangeiro. É isso que nós estamos pensando. Ah, nós somos iguais a todo mundo. Todo mundo faz isso. Eu sirvo a Deus, eu lembro de onde eu vim, sim, eu vim lá de Jerusalém. Mas agora eu sou igual a todo mundo. E começa a ter as mesmas atitudes do mundo, achando que está servindo a Deus. Mas Daniel, ele olha e diz, não, estamos escravos. Não, não estamos não. Eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho empresa, eu vou à igreja. Não estou escravo não. Está sim. Perdeu a identidade. Não sabe quem é. Quando você não sabe quem é, você se tornou um escravo. Quando você se molda às coisas do mundo, perdeu a identidade. Perdeu a identidade. Mudança, transformação. Outro que entendeu foi o povo de Israel, foi José. José entendeu que aquele sistema ali, ele não poderia ficar na cadeia, ele teria que ali ser mais sábio, ele teria que ali exaltar o nome de Deus no meio de toda aquela situação. E então ensina o povo a semear. 2 pessoas que não ficarão presas, o que semeia e o que ora. São 2 pessoas que o sistema não consegue prendê-los. Mas orar não é repetir palavras, é abrir o coração, é mostrar a Deus, é buscar a Deus. Daniel, a sua oração, ele faz confissão do pecado dos seus pais, do seu próprio pecado, e pede misericórdia. Não sou melhor do que os meus pais. A igreja de hoje não é melhor do que a igreja do passado. Continuamos nos mesmos erros, nos mesmos processos. Ah, mas antigamente era difícil. Os pastores eram muito duros. Nós não somos melhores que eles. Nós não somos melhores que a igreja do passado. Tiveram seus erros, tiveram seus fracassos, mas nós não somos melhores que eles. Então Deus dá agora uma nova ordem. E as ordens, elas precisam ser ouvidas e obedecidas. Quando a palavra de Deus vem e a gente ouve e não obedece, nós somos iníquos, piores do que o pecador. Porque conhecemos a palavra e não colocamos ela em prática. Então quando vem a palavra e nós ouvimos e não obedecemos, nós não somos melhores do que os nossos opressores. Hoje virou um bolo só. Não se sabe o que é igreja, o que é mundo. Há um bolo só, uma massa só. Tomamos a forma do mundo. Mas vem uma palavra no versículo 22, para que o povo
ele, agora no versículo 11, Deus diz a eles: olha, fiquem de sapatos, fiquem com as roupas sobre o lombo, fiquem preparados com o seu cajado, porque há pressa para sair desse sistema. E no versículo 22, então, começa a dizer agora como eles deveriam proceder para sair de lá. Faraó não iria permitir que eles saíssem. O mundo não vai permitir que você saia. Por que as pessoas não conseguem sair? Ah, eu uso isso e não consigo largar. Não vai largar, nunca. Porque você está declarando que é pela sua força, que é por você. Você não consegue largar. Ah, eu bebo, não consigo parar de beber. Não vai parar. Ah, eu cometo esses pecados, não consigo parar, porque está indo na tua força. E a tua carne diz: faça mais, use mais, coma mais, cometa mais esse pecado. Mas no momento que você buscar em Cristo, a libertação vem instantânea, no mesmo momento. Então disse assim a palavra no versículo 22. Então tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, passai-o na verga da porta, e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até de manhã. Passai nas portas da casa, porém nenhum de vós saia à porta da sua casa até de manhã. Buscar no sangue de Cristo a libertação. Mas não ponha a tua cara para fora mais. Não saia para a rua. Não saia para o mundo. Abrir portas é abrir entrada para demônios. Por que o diabo entra? Porque abrimos portas. Por isso a palavra do Senhor diz: olha, nenhum de vós saia da porta da sua casa. Se você desobedece e vai curiosamente ver o que acontece, quantas pessoas hoje estão na Cracolândia, porque um dia falaram assim: eu vou só experimentar, eu só vou ver como que é. Que barato é esse que tanto falam? Estão jogados como trapos humanos na Cracolândia, porque saíram da proteção. Com Deus não se brinca, e nem com o diabo também. O diabo veio roubar, matar e destruir. Ele não veio brincar. Nós pensamos que o mundo espiritual pode se brincar. Não, vou fazer isso, é um barato, eu quero ver, é só um tempo. Não. Quando o diabo colocar as garras em você, não solta mais. Te leva à loucura. Te leva a situações de vergonha, de desespero. Por isso a palavra é: olha, se proteja com o sangue. Onde houver o sangue nas portas, vai passar o destruidor. E onde tiver o sangue, o destruidor não vai entrar. Porém, não abra a porta. Não saia da casa. Não ponha o nariz para fora. Não seja curioso. A curiosidade está destruindo a igreja. Ah, vamos ver como que é. Vamos ver como que é. Vamos trazer alguém muito sujo e vamos colocar no nosso meio. Vamos colocar no altar. Vamos ver o que vai dar. Já sabemos o que vai dar. Não faça experiência não. Não, mas as pessoas não têm amor. O amor é um só. É nos separar, nos tirar das garras de Satanás. O maior amor, Ele deu a sua vida na cruz do Calvário. Esse é o maior amor. Não existe amor de emoções. Ah, coitadinha. Ah, coitadinho. Ah, mas a igreja, para crescer, ela precisa fazer isso. Não.
Não havia uma nação maior do que o Egito e outra nação maior do que a Babilônia. Não pense que a prosperidade, o crescimento é sinal que Deus está. Não havia ninguém maior do que eles. Mas havia uma ordem a um povo pequeno, um povo que estava ali sendo humilhado, um povo que foi levado ali pela sua desobediência. Mas havia agora um resgate. Nós estamos em um tempo de resgate. Quantos querem resgatar a sua casa, a sua família? Obedecer à voz do Senhor. Obedecer à palavra. Chama os seus filhos, converse. Tem coisas que eu gostaria de colocar no grupo para que o grupo ouvisse. Mas é tão nojento que digo, não vou repetir isso. Da hoje pela manhã, estava ouvindo como que um desenho animado, que está para 10 anos, mas dentro do próprio desenho ele diz assim, olha quem está nos assistindo. Olha, tem crianças de 7 anos. Eles mesmos dizem isso, chamando crianças de 7 anos para assistir. Ei, não perca o próximo episódio. Se você se chocou com esse, o outro, nós vamos cortar cabeças. Isso é um desenho para crianças. E nós estamos brincando de ser crente. As meninas, os meninos de hoje, eles têm códigos que os pais não sabem. Tem código dos nossos filhos, que estão dizendo para homens e mulheres abusadores, ei, meu pai não tem controle no meu celular. E coloca ali um desenho, que só quem sabe é o abusador. E começa a ligar para o teu filho. Porque o teu filho está abrindo a porta. E nós não sabemos. Coisas absurdas que estão acontecendo, mas a igreja está dormindo. Oh, pastor, não vai ter um evento para jovens? Não, a igreja é uma escola. Senta, passou de 10 anos, senta aqui e aprenda. Para de enganar o teu filho com livretinhos de historinhas. Venha para cá ouvir princípios. O teu filho, pelo mundo, já está sendo ensinado como degolar uma pessoa, como ter relacionamento fora do contexto natural. E você ainda está dormindo, achando que a igreja deve ter uma escolinha para ensinar num livrinho colorido. Não, põe o teu filho aqui com 10 anos, princípios. Ensine princípios ao teu... Ah, mas meu filho não fica. Olha, minha mãe falava só uma palavra para mim. Se você não ficar quieto na igreja, em casa nós conversamos. Eu ouvia todo o culto. Hoje eu sou resultado de ouvir palavra, homens e princípios. Se você não ficar quieto, em casa nós conversamos. Não é aqui não, em casa nós conversamos. E chegava em casa, tinha uma conversa séria. O lugar que você foi, não é lugar de brinquedo. O lugar que você foi, não é lugar para conversinha. O lugar que você foi, não é para ficar toda hora indo no banheiro. Senta do meu lado, escuta. Você entendeu que está ouvindo a palavra? E eu tinha que ouvir, entender e falar o que não tinha entendido. Com 6 anos, minha irmã foi liberta e libertou com a palavra toda a família. 6 anos. Mas hoje nós achamos que os nossos filhos não entendem nada com 15, 16 anos. Coitados. Eu não vou forçar eles a ir não. Mas o mundo está dizendo, o teu filho com 7 anos pode ver todo tipo, toda a cena que eu quero mostrar para eles. Ah, mas está naquela televisão que é fechada. Na tua casa, na minha casa está aberta, ou não? Eles têm um controle. Eles têm um controle. E eles assistem e ficam até de madrugadas, e nós no nosso quarto dormindo, e não sabemos o que está acontecendo na sala. Não sabemos o que está acontecendo em outros lugares. Não deixa teu filho, tua filha começar a dormir na casa dos outros, sem você saber quem é. Ah, mas são amiguinhos. Não, aqui em casa. Há mudanças. Deus estava falando para que só sairia daquela situação de escravidão se tivesse
mudanças, e mudanças radicais. Olha, todo fermento, a partir de hoje, não tem mais na sua casa. Tira da sua casa todo fermento. Tira tudo. Passa na verga da porta. A tua casa tem que ter o sinal do sangue de Cristo, porque o devorador, o destruidor, ele está voando, ele está vindo. Eu olho para o Brasil e vejo principados e potestades voando, voando, voando. 2019, reuni os pastores numa reunião e disse: olha, vai acontecer algo terrível no Brasil. Os pastores riram. Como vai acontecer? Nós estamos entrando agora numa prosperidade. Não. Algo terrível vai acontecer. Fui para o Chile, disse para minha esposa, disse: como é bom o Chile, que legal a neve. Disse: olha, eu vejo algo aqui muito terrível. O Chile está debaixo de uma potestade maligna. Uma possessão maligna. Voltamos, 2 meses depois, começam a incendiar a igreja, destruir e levar o povo a uma miséria. Fechou tudo e até agora não abre. Sabe, é um mundo espiritual. O que nós estamos vendo é um mundo espiritual que não brinca. Então, romper com todo esse passado, com toda essa maledicência. Então, os vossos lombos têm que estar preparados, você tem que estar preparado para sair dessa situação. Então, buscar em Deus aquilo que o Senhor já tem nos falado. Então, tomai o molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, passai na verga da porta, em ambas as obreiras do sangue que estiver na bacia, porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até o amanhã. Porta simboliza passagem entre 2 mundos. O que é uma porta? O que é um portal? Se você falar para a sua filha o que é um portal, ela sabe. Olha, isso aqui é um portal. Sabe, um portal? Quando você sai de um lado para o outro, você entra em outro ambiente. O que Deus estava falando? Há um ambiente no Egito que será de morte. Não saia, não atravesse esta porta, porque se você atravessar esta porta, você morrerá. O que o mundo está nos apresentando hoje? Um portal. Entra. Venha ver o que está acontecendo. Venha ver o que nós temos para te oferecer. Experiências novas, coisas novas, coisas que seus pais não viveram, mas você pode viver. No momento que você atravessa esse portal, você morre. Há uma proteção em Deus. As leis de Deus não é para nos aprisionar, é para nos proteger. Não saia da tua casa. Não saia do lugar que eu estou guardando. Não saia da casa a qual eu estou colocando os meus anjos, para que o espírito de morte não toque, não saia. O que pode nos levar à morte? A curiosidade. Não atravesse esse portal. Esse portal não tem volta. Esse portal não tem volta. Uma vez eu vi na África algo que me chamou muita atenção. A porta do nunca mais. Existia um portal em um porto na África que tem um simbolismo do nunca mais. Os homens que passaram por aquele portal nunca mais puderam retornar à sua pátria. Se tornaram escravos. Por aquele portal se passava, embarcava nos navios e ia para o mundo para ser escravo. Aquela porta foi denominada a porta do nunca mais. Quantas pessoas estão entrando na porta do nunca mais? Nunca mais será limpo, nunca mais será sem malícia, nunca mais terá pureza, nunca mais. Quando passa por esse portal, se torna escravo. Só o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo pode nos resgatar.
O povo de Abraão, com promessas, entrou por um portal que quase não volta mais. Qual era o portal? Desobediência. Virando as costas para Deus, virando as costas para a palavra, virando as costas para a igreja. E entra, se não fosse o clamor, os meus ouvidos estão atentos ao vosso clamor. Mas orar, falar com Deus, pedindo misericórdia. Ai de nós, Senhor. Somos homens malignos, não somos melhores que os nossos pais. Não estamos fazendo uma sociedade melhor. Mentira. Mentira que nos contaram antes da pandemia. Depois da pandemia seremos melhores. Mentira. Fracasso. Fracasso na família. Homem com homem, mulher com mulher. A Bíblia diz que isso é abominável. É algo que Deus abomina. Não é um pecado normal. É algo que Deus se noja, que Deus abomina. Mas estamos ouvindo professores, estamos ouvindo psicólogos, ensinando nossos filhos. Experimenta. Olha, eu acho, se você não sabe quem você é, você está na Babilônia, envolvido em massa na Babilônia. Você não sabe quem é. Somos nascidos de Deus e vamos para Deus. Essa é a decisão. Versículo 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as obreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas, para vos ferir. Diga, não deixará. Essa é a palavra. O Senhor não deixará. Domingo passado eu preguei provocar justiça. Nós temos que aprender a provocar a justiça de Deus. Como é que provocamos a justiça de Deus? Em oração, arrependimento, humilhação, pedir clemência. Eu não posso contra o vício, eu não posso contra a malícia, eu não posso contra tantas coisas que são mais fortes do que eu, mas Cristo venceu por mim. Então Ele, não sou eu que não deixo. Muitas vezes eu falo, na minha casa isso não entra. Entra. Enquanto eu durmo, o diabo planta sementes. O homem, ele tinha uma terra. Ele vai lá e semeia a boa semente. Mas enquanto dorme, o inimigo vem e semeia o joio. Enquanto a igreja está dormindo, enquanto a família está dormindo, o inimigo está plantando sementes. Enquanto eu estou adormecido, enquanto eu estou vivendo as loucuras do mundo, o inimigo vem e coloca uma semente. Eu não tenho força para impedir que ele coloque. Mas em Cristo eu sou mais do que vencedor. Por isso, Ele dá a palavra. Não são os hebreus que não vão permitir. Ele diz, porque o Senhor passará a ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as obreiras, o Senhor passará aquela porta. Veja que o Senhor passará aquela porta. E não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Veja que 2 vezes a palavra fala de porta. O Senhor entra na tua casa agora, e Ele não permite que o inimigo entre. São 2 mundos diferentes. Nós não estamos em um mundo igual. Nós estamos em portais diferentes. O Senhor sai do Egito e entra na sua casa. O Senhor, Ele sai do mundo e entra na casa que tem a sua proteção. E ali Ele diz,
aqui não devorador, aqui não destruidor, aqui você não entra. Sem esta aliança do sangue, nós somos destruídos. Sem a aliança do sangue, não há diferença dos salvos e do Egito. É um portal. Nós estamos dentro de um território geográfico, mas espiritualmente existe um portal. Os que são e os que não são. Há um portal. Há muitas pessoas que estão saindo para a morte. E há muitos querendo permitir que o devorador entre na sua casa. Como que estão permitindo? Desobedecendo, não ouvindo a palavra, não participando do sangue e do corpo de Cristo, não participando, não tendo participação. Versículo 24: portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. A palavra está dizendo, isto não muda. Mas precisamos acertar a Bíblia hoje. Precisamos mudar a palavra de Deus. Isto não muda. Este estatuto não muda. Precisamos permitir o diabo entrar um pouquinho na igreja, senão a igreja não cresce. Uma vez um pastor disse para mim, Gerson, você quer crescer a igreja? Eu falei, é claro, a gente trabalha para isso. Adultera. Você vai ver como vai lotar a igreja. Parece brincadeira. Ouvi isso de um homem que se diz homem de Deus. Ele diz, vê a minha igreja. Vê a minha igreja. Como chega gente. Chega tudo gente da mesma condição. Leprosos. Que não querem a mudança. Não querem a mudança. Não querem mudança. Ouvi essas semanas passadas, sobre uma pessoa que passa pela nossa igreja e vai lá em Itaquera numa igreja. Vai lá em Itaquera. Sai daqui, não, porque lá é uma igreja para jovens. Falei, verdade. É bom igreja para jovens. Eu gosto. Eu até gosto de me sentir jovem também. Ele disse, aí passado alguns dias, ele disse, perdi minha mulher lá na igreja. Perdeu a mulher? Como assim? Sim, ela se apaixonou pela menina do louvor. Agora são um par. Eles não falam par, né? Quem fala par somos nós. Agora são casais. Ela me abandonou e está morando com ela. Eu disse, e a igreja? Não, a igreja aceita. É uma igreja que recebe todo mundo. Há uma diferença de quem serve e de quem não serve. Há um tempo de libertação. Feche as portas. Negue as coisas de fora. Não deixe as coisas de fora entrar. Não deixe adentrar na tua casa. Peça agora essa libertação. Sabe, a libertação não é algo instantâneo. Senhor, me guarde, me livre. O Senhor livra. Mas há um processo no caminho. Muitas vezes nós esquecemos que no meio do caminho, o inimigo ainda vai tentar nos matar, ainda vai nos perseguir, ainda vai tentar nos destruir. Pessoas que pensam que porque um dia levantaram a mão e a guerra acabou. A guerra não acabou. É diária. Assistindo essa novela de Gênesis, algo me chamou a atenção. Quando o inimigo diz assim, ali representado pelo diabo, ele diz, eu tenho uma tenda na caravana de Jacó. Eu tenho uma tenda dentro da caravana de Jacó. E teve mesmo. Filho deitou com mãe, com mulher do pai, e tantas coisas horrorosas aconteceram naquela caminhada. É uma guerra, é uma luta. Não é porque você está na igreja que o diabo se esqueceu. Não é que você está na igreja, o diabo não te toca mais. Não é porque você prega, porque você louva, que o diabo não toca em você. Ele primeiro quer derrubar os que estão aqui em cima, para envergonhar o evangelho. Então não tenha medo. Obedeça a voz do Senhor. Não entre nesse portal. Não seja curioso.
Só ouço os gritos de quem está morrendo e de quem está perdendo os seus filhos. Você não vai perder seus filhos. Diga: na minha casa não entrará. É um tempo de resgatarmos nossos filhos. Quantos creem nessa palavra? Vamos nos colocar em pé. Senhor, nós cremos na tua palavra, Pai. Senhor, sabemos que é um portal, que se passarmos esse portal é morte. Ali não há o teu sangue, ali não há a tua proteção. Senhor, ali é engano, é mentiras, é falsidades. Tantas coisas malignas que estão vindo. Senhor, nos dá força nesses dias, Pai. Senhor, toma a tua igreja. Senhor, toma, Senhor, cada um, Senhor, que busca a tua palavra, aquele que dá crédito à tua palavra. Senhor, cremos que o Senhor vai se colocar dentro da nossa casa e não vai permitir entrar o devorador. Senhor, que ele seja repreendido nesta manhã. Senhor, que possamos marcar a nossa casa com o teu sangue. Senhor, esse portal não é qualquer um que entra. Esse portal, nós não podemos sair desta proteção do sangue de Jesus. Nos cubra, Senhor, com o teu sangue nesta manhã. Senhor, nos marque, Senhor, a nossa testa, Pai. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor marcará os seus. Marca os seus nessa manhã, Pai, para que não haja mais contaminação, não haja devoração, Senhor, não haja mais morte, Senhor, no nosso meio. Senhor, nos leva, Senhor, a uma terra tranquila, a terra que emana leite e mel. Senhor, nós cremos na libertação, nós cremos na tua salvação. Senhor, ouça, Pai, a oração do aflito e do necessitado. Ouça a oração da mãe, do pai nesta manhã. Ouça, Senhor, a oração dos intercessores. Venha, Senhor, ouvir a nossa oração. Liberta os nossos jovens. Todo espírito maligno que tenta entrar na nossa casa desde criança, toda semente que o diabo está tentando plantar em nossa casa, em nossa família, Senhor, seja retirado agora, em nome de Jesus. Antes que dê frutos, antes que semeie o mal, seja extirpado do nosso meio, em nome de Jesus. Todo espírito contrário, todo espírito maligno, eu te repreendo, sai, em nome de Jesus. Amém. Quantos creem?